Amados irmãos, graça e paz, que alegria estarmos conectados nesta noite de segunda-feira, dia 19 de abril de 2021, ocasião em que celebramos os 98 anos de existência da Igreja Batista da Capunga. Queremos dar boas-vindas a todos vocês que nos acompanham pela internet e também nos acompanham pela Rádio Evangélica FM. Quero deixar aqui registrada a gratidão da nossa igreja à Rádio Evangélica FM, que gentilmente está participando da nossa celebração desta noite, transmitindo o culto de gratidão a Deus pelos 98 anos de existência da nossa igreja. São muitas bênçãos, muitas lutas certamente, mas muitas vitórias que o Senhor concedeu à nossa igreja ao longo de todos esses anos. Nós louvamos a Deus por tudo aquilo que Ele fez em nosso meio e também fez através desta igreja, para a expansão do Seu reino e para a glória do Seu nome. Nós louvamos a Deus por todos os irmãos que passaram por esta igreja e que ainda hoje congregam conosco, todos os servos de Deus, pastores que serviram a Jesus em nossa igreja, liderando a nossa igreja ao longo desses 98 anos de existência. E quando avistamos diante de nós o centenário da igreja, nós nos alegramos e louvamos, bendizemos o nome do Senhor nosso Deus por esta grande obra que Ele está realizando em nosso meio. Gostaria de convidar a todos para acompanharem a ordem de culto que está disponível no nosso boletim digital, no aplicativo da nossa igreja, e desta forma você terá acesso às letras dos hinos, bem como dos cânticos e também às leituras bíblicas e tudo aquilo que estaremos celebrando ao Senhor nesta noite. Portanto, louve a Deus conosco, engrandeça o seu nome, porque Ele é digno do nosso louvor, Ele é digno da nossa adoração. Deus dos antigos, cuja forte mão rege e sustém os astros na amplidão do cintilante céu esfriador, com gratidão cantamos teu louvor. Já no passado vimos teu amor, dissima e ser forte ajudador, ser nosso esteio, guia e proteção. Tua palavra dê-nos direção. Na guerra atroz, na peste salastral, teu forte braço esteja nos guardar. Aumenta a fé em cada coração e viva em nós a tua compaixão. Teu povo, ó Deus, anima em seu amor, transforma a noite em dia de esplendor, a nossa
Jeremias 10, versos 6, 7, 12 e 13 diz: Não há ninguém semelhante a ti, ó Senhor. Tu és grande e grande é o poder do teu nome. Quem não temeria a ti, ó Rei das nações? Porque isto te é devido. Porque entre todos os sábios das nações e em todo o seu reino não há ninguém semelhante a ti. O Senhor fez a terra pelo seu poder, com a sua sabedoria estabeleceu o mundo e com a sua inteligência estendeu os céus. Quando ele faz soar a sua voz, logo há tumulto de águas no céu e nuvens sobem das extremidades da terra. Ele cria os relâmpagos para a chuva e dos seus depósitos faz sair o vento. Amém. Senhor, queremos te dar graças, exaltar e glorificar o teu santo nome pelos 98 anos de existência da Igreja Batista da Capunga. Te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor é para esta igreja, por tudo que o Senhor fez, faz e por aquilo que há de fazer ainda em prol desta amada igreja. Obrigado, Senhor Deus, por todos os membros, por todos aqueles que passaram por aqui, porque com certeza todos foram abençoados, todos aprenderam acerca da Tua palavra, cresceram, Senhor Deus, através da Tua palavra também. Muito obrigado, porque o Senhor existe em nossas vidas. Te damos graças, Senhor Deus, porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Te pedimos que o Senhor receba a gratidão dos nossos corações neste tempo. É a oração que te fazemos no nome santo de Jesus. Amém. Lugar seguro.
Tua graça nunca falha. Em todo o tempo eu estou em tuas mãos. No momento em que me acordo até me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Tu és fiel em todo o tempo. Na minha vida sempre bom, tão bom, com toda a força em minha alma, cantarei da bondade de Deus. Que me acalma em todo o tempo. Na noite escura, tu estás sempre bem perto. Eu te conheço como pai, te tenho como amigo. Tenho vivido tua bondade, ó Deus. Tu és fiel em todo o tempo. Na minha vida sempre bom, tão bom, com toda a força em minha alma, cantarei da bondade, ó Deus. Tua bondade me persegue, ó Deus. Tua bondade me persegue, ó Deus. Quero me prostrar, me render, entrego tudo a ti. Tua bondade me persegue, ó Deus. Tua bondade me persegue, ó Deus. Tua bondade me persegue, ó Deus. Quero me prostrar, me render, entrego tudo a ti. Tua bondade me persegue, ó Deus. Tu és fiel em todo o tempo. Na minha vida sempre bom, tão bom, com toda a força em minha alma, cantarei tua bondade, ó Deus. Tu és fiel em todo o tempo. Na minha vida sempre bom, tão bom, com toda a força em minha alma, cantarei tua bondade, ó Deus. Cantarei tua bondade, ó Deus. Cantarei da bondade de Durante os seus 98 anos de existência, temos experimentado nesta igreja a bondade, a fidelidade e o amor de Deus em nossas vidas. Por isso gostaríamos de continuar louvando ao Senhor,
através do momento de dedicação dos dízimos e ofertas. E gostaria de convidar a cada um dos irmãos que nos acompanham pela internet, que nos acompanham através da Rádio Evangélica FM, a participar conosco, a continuarmos louvando e adorando ao Senhor nosso Deus. O salmista pergunta no Salmo 116: que darei eu ao Senhor por todos os seus benefícios? Quantas bênçãos temos colhido através desta agência de Deus. E nesta noite, quando celebramos os seus 98 anos, nós somos desafiados a lançarmos um olhar para o próximo ano, quando estaremos dando início ao centenário da nossa igreja. Então, neste momento, os nossos corações se enchem de alegria, os nossos corações se enchem de paz, os nossos corações se enchem de amor, mas também os nossos corações se enchem de compromisso, os nossos corações são tomados pelo sentimento que temos experimentado, por tudo quanto Deus tem feito em nossas vidas através desta igreja. Então, nesse instante, eu gostaria de convidar você a participar conosco, não apenas renovando em seu coração o compromisso, a fidelidade e o amor para com esta igreja, para com a nossa querida Igreja Batista da Capunga, mas também queremos convidá-lo em seus corações a renovar o compromisso de servir ao Senhor, o compromisso de colocarmos as nossas vidas, toda a inteireza do nosso ser, tudo aquilo que temos, tudo aquilo que somos, confiadamente nas mãos do nosso Deus, nas mãos do nosso Senhor. Você está desafiado nesta noite? Então responda à pergunta: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem concedido? Pastor Felipe. Da igreja o fundamento
Querido Deus e Pai, queremos nesse instante, ó Deus, responder à pergunta do salmista: que darei eu ao Senhor por todos os seus benefícios? Senhor, queremos te entregar as nossas vidas. Queremos colocar diante de ti, Senhor, tudo aquilo que temos. Queremos colocar diante de ti tudo aquilo que somos, a inteireza do nosso ser, ó Pai. Queremos te agradecer, ó Pai, pelos 98 anos da nossa igreja. Mas queremos também, Senhor, nesse instante, diante de ti, renovar, Senhor, em nossos corações o desejo de te servir, o desejo de te honrar, o desejo de continuar anunciando Jesus Cristo como a nossa rocha, como a nossa força, como a nossa salvação, mas também, Senhor, de renovarmos o compromisso que temos contigo, ó Pai, de sustentar a tua causa através desta igreja, Senhor. Muito obrigado, ó Deus, pela fidelidade dos teus servos, pelo compromisso dos teus servos ao longo desses 98 anos. Uma linda e maravilhosa marca da tua igreja, Senhor. Ó Pai, que continuemos, ó Deus, com esse espírito, com esse propósito, Senhor, durante a nossa caminhada, quando nos projetamos para o início das nossas atividades do centenário, Senhor. Nos ajuda, Senhor, nos dá a alegria, Senhor, de podermos participar do teu reino. Assim nós te oramos, agradecidos, e nós o fazemos no nome santo de Jesus. Amém.
pois a vida plena não existe. E os corações aflitos não sem Deus, mas quando Deus nos enche de sua graça, é como estar no lar celestial. Deus me levanta acima da montanha, Deus me levanta pra sobre o mar andar. Forte sou, estou sobre seus ombros, com Deus eu sou bem mais que posso ser. Deus me levanta acima da montanha, Deus me levanta pra sobre o mar andar. Forte sou, estou sobre seus ombros, com Deus eu sou bem mais que posso ser. Deus me levanta acima da montanha, Deus me levanta pra sobre o mar andar. Forte sou, estou sobre seus ombros, com Deus eu sou bem mais que posso ser. Com Deus eu sou bem mais que posso eu ser. A Igreja da Capunga é solidária, ama as suas ovelhas. O Ministério nota 10. Capunga. Capunga significa Jesus na minha vida, sempre. Parabéns pelos seus 98 anos, Capunga. Deus abençoe, Capunga. Amo vocês. A Capunga é um lugar que nos recebeu com muito amor e é um lugar também que nos eleva à presença do Senhor. Louvamos a Deus pelos 98 anos de nossa igreja, em nome de Jesus. Nós agradecemos a Deus por ter escolhido uma igreja boa. Pela a Capunga, em especial, pelos seus 98 anos. Muito bom. Deus abençoe. Parabéns. Eu agradeço a Deus. Muito obrigado. A Igreja Batista da Capunga é um farol a iluminar as nossas vidas. Meu nome é Marilis Andrade. Eu sou Wagner Andrade. E estamos aqui realizando este vídeo para parabenizar a Igreja Batista da Capunga pelos seus 98 anos. O nosso lugar para viver e servir intensamente. Amém. Parabéns, Capunga. Parabéns, Capunga. A Igreja Batista da Capunga, para mim, é a minha segunda família e um lugar de refúgio. Eu agradeço a Deus pela Igreja Batista da Capunga. Amém. Capunga, 98 anos, proclamando a palavra de Deus para salvar vidas e levar a mensagem de alegria, de esperança e de confiança em toda a família. Parabéns, igreja querida! A Igreja da Capunga é importante para nós pela fidelidade à palavra. Capunga, aonde nos batizamos
consagramos a nossa filha e um lugar para viver em comunhão com Cristo. Foi na Capunga que nós conhecemos Jesus como o único e suficiente Salvador. Por isso nós somos felizes. Capunga querida, parabéns por mais um ano de vida. Parabéns, Capunga. Deus abençoe. Capunga, um lugar para viver, amar, servir e crescer em família. Nossa gratidão. Igreja Batista da Capunga, um lugar especial para servir com muita alegria. Parabéns, querida igreja. Louvamos a Deus pelos 98 anos de existência da Igreja Batista da Capunga, desejando que ela continue sendo bênção nas nossas vidas, na nossa cidade e no nosso estado. 98 anos de lutas, mas de muitas vitórias e muitas vidas alcançadas para Jesus, para o reino de Deus. Que o Senhor nos permita permanecer unidos e firmes no propósito de cumprir a missão que Jesus nos confiou, fazendo muitos discípulos que gerem transformação da realidade em que vivemos. Feliz aniversário, Igreja Batista da Capunga. Meus amados irmãos, nesta noite, Deus reservou para nós o privilégio de ouvirmos a sua palavra através do seu servo, o pastor Josué Campanhã. O pastor Josué é amigo de longa data, um servo de Deus que tem colocado a sua vida à disposição do Senhor para servi-lo de muitas formas e nos últimos anos, de maneira especial, junto à CEPAL, da qual é missionário, e também como diretor da Envisionar, uma organização que tem assessorado as igrejas, inclusive a nossa, no nosso planejamento estratégico para os próximos anos. Ter o pastor Josué conosco nesta noite é uma alegria, é um privilégio. Nós agradecemos a sua gentileza em enviar-nos, portanto, esta mensagem de edificação. E a nossa oração é que Deus continue abençoando a sua vida, abençoando a sua família, abençoando o seu ministério e que Deus ministre aos nossos corações aquilo que precisamos receber do seu coração para os nossos corações nesta noite. Acompanhemos, portanto, a palavra do Senhor através do seu servo, o pastor Josué Campanhã. Olá, amigos da Igreja Batista da Capunga, é uma alegria poder participar com vocês desse tempo tão especial, de mais uma celebração e, mais importante do que isso, uma nova etapa na vida da igreja, porque quando a gente chega a esse tempo de organização que vocês têm, a gente pensa numa nova etapa, em novas formas de ser igreja contextualizada para esse tempo. E é exatamente sobre isso que eu quero compartilhar alguns minutos com vocês. Como a gente começar uma nova etapa. Todo aniversário, toda celebração gera para a gente uma nova etapa. E eu queria fazer uma conexão com um texto que talvez seja muito conhecido de todos vocês e que vocês já devem ter ouvido vários sermões e estudado isso na escola dominical ou em vários outros lugares. Eu quero relembrar aqui com vocês o texto de João, capítulo 4, onde Jesus se encontra com aquela mulher samaritana e o texto diz mais ou menos assim, relembrando o que as Escrituras falam. Os fariseus ouviram dizer que Jesus estava ganhando mais discípulos e batizava mais pessoas do que João. De fato, não era Jesus quem batizava, e sim os seus discípulos. Mas quando Jesus ficou sabendo disso, ele saiu da Galileia e voltou, e no caminho, saiu da Judeia e voltou para a Galileia, na verdade, e no caminho ele tinha que passar pela região de Samaria. Ele chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, que ficava perto das terras que Jacó tinha dado a seu filho José, e ali havia o poço, chamado Poço de Jacó.
Era mais ou menos meio-dia quando Jesus, cansado da viagem, sentou-se perto do poço e aí apareceu uma mulher samaritana que veio tirar água e Jesus perguntou então para ela: por favor, você pode me dar um copo de água? Os discípulos de Jesus tinham ido até a cidade comprar comida, por isso ele estava sozinho ali com a mulher. E aquela mulher respondeu: o senhor é judeu e eu sou samaritana. Então, como é que o senhor me pede água? Ela disse isso porque os judeus não se dão bem com os samaritanos. Então Jesus disse: se você soubesse o que Deus pode dar e quem é que está lhe pedindo água, você pediria e ele lhe daria a água da vida. Ela respondeu: o senhor não tem balde para tirar água e o poço é fundo. Como é que vai conseguir essa água da vida? No passado, o nosso pai Jacó nos deu esse poço. E ele, os seus filhos e os seus animais beberam água aqui. Será que o senhor é mais importante do que Jacó? Então Jesus lhe disse: quem beber desta água terá sede de novo, mas a pessoa que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se tornará nela uma fonte de água viva e de vida eterna. Então a mulher pediu: por favor, Senhor, me dê dessa água. Assim eu nunca mais terei sede e não precisarei mais vir aqui buscar dessa água. Aí Jesus falou para ela: então, mulher, vá chamar o seu marido e volte aqui. Ela disse: eu não tenho marido. E aí Jesus falou: você está certa ao dizer que não tem marido, pois já teve 5. E este que você tem agora não é de fato o seu marido. Sim, você falou a verdade. A mulher então respondeu: agora eu sei que o Senhor é um profeta. E os nossos antepassados adoravam a Deus neste monte, mas vocês, judeus, dizem que em Jerusalém é o lugar onde devemos adorá-lo. Jesus disse: mulher, creia no que eu digo. Chegará o tempo em que ninguém vai adorar a Deus nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, não sabem o que adoram, mas nós sabemos o que adoramos, porque a salvação vem dos judeus. Mas virá o tempo, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade, pois são esses que o Pai quer que o adorem. Deus é espírito, e por isso os que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. A mulher então respondeu: eu sei que o Messias, chamado Cristo, tem de vir, e quando ele vir, ele vai explicar tudo para nós. Então Jesus afirmou: pois então, este que está falando com você é o Messias, eu sou o Messias. É interessante que nesse texto das Escrituras, a palavra nos mostra um fato muito interessante, corriqueiro daquele tempo, e nos mostra também algumas lições que nós podemos tirar quando a gente pensa em começar uma nova etapa de vida ou começar um novo tempo na nossa igreja, na nossa organização ou na nossa vida. E eu queria introduzir para a nossa reflexão 2 palavras: risco e oportunidade. Essas 2 palavras são muito conhecidas e, especialmente nesse tempo de pandemia, elas são muito latentes na nossa vida, no nosso dia a dia, em todas as coisas que estamos vivendo. Existem muitos riscos com uma pandemia como essa. E existem também muitas oportunidades. Há um ditado até que diz que sempre que há uma crise, uma pandemia, tem muita gente perdendo e tem muita gente ganhando. Por quê? Alguns mergulham, às vezes, nos riscos, mas outros adentram as oportunidades. E essa história que a gente leu da mulher samaritana com Jesus, essa conversa deles, revela também essas 2 coisas: risco e oportunidade. E quando uma igreja, uma pessoa ou uma organização completa mais um ano de organização, mais uma etapa de vida que se inicia, as mesmas palavras podem ser empregadas: risco e oportunidade.
Percebam que esse texto traz para a gente algumas ilustrações muito claras sobre riscos e oportunidades. Quando a gente olha, em primeiro lugar, o que essa mulher conversa com Jesus, a gente percebe que ele faz uma pergunta muito simples para ela de início. Ele chega ao poço, é metade do dia, provavelmente um sol escaldante, e ele pede para ela um pouco de água, um copo de água. E ela começa a fazer uma porção de perguntas e inquietações que, na verdade, não tinham nada a ver com a pergunta. Ela começa a dizer que Jesus era judeu e que ele não devia estar conversando com ela, que era uma samaritana. Muito mais do que isso, ele era um homem judeu e nem deveria se dirigir a uma mulher samaritana. E mais ainda, no trajeto que Jesus fez, ele necessariamente passou por aquela cidade, mas, na verdade, existiam outras opções de caminho que normalmente os judeus desviavam para não passar ali perto daquela localidade, porque os judeus não passavam por ali. Sabe o que essa mulher faz num primeiro momento? Ela olha a vida como sempre foi. Ela diz para Jesus, olha, você está me pedindo um copo d'água? Quer dizer, na verdade ela nem diz isso, ela ignora a pergunta. Ela sabe que Jesus está pedindo um copo de água para ela, mas ela olha para Jesus e começa a fazer uma descrição histórica de que judeus e samaritanos não se davam bem, de que aquele poço era do pai Jacó e Jesus, na verdade, nem devia conhecer ele, de que um homem judeu não deveria conversar com uma mulher samaritana e assim por diante. Eu diria que para uma igreja que está chegando ao estágio que vocês estão, com dezenas de anos de vida, dezenas de décadas, na verdade, de existência, mas prestes a iniciar uma nova etapa, esse é um risco. O mesmo risco que a mulher samaritana refletiu, olhar a vida como ela sempre foi. Eu diria que no caso de uma igreja é olhar a igreja como ela sempre foi. Quando a gente olha a igreja como ela sempre foi, isso traz alguns reflexos. O primeiro deles é que a gente está completamente fechado a mudanças. A gente acha que as coisas precisam continuar do jeito que elas sempre foram. A gente acha que todas as novas gerações que estão vindo e que foram alcançadas ou que estão sendo alcançadas têm que fazer as coisas exatamente do nosso jeito. Elas não podem mudar nada porque aquilo que nós construímos é exatamente o reflexo da verdade e nada pode ser alterado. Quando uma igreja olha as coisas como ela sempre foi, ela está fechada para qualquer nova possibilidade daquilo que Deus quer fazer por meio dela para fazer diferença nesse mundo. Vocês lembram da história de Pedro, lá na visão de Jope? Aquilo ali era o início da igreja, mas Pedro trazia consigo toda a raiz do judaísmo. Então, quando Deus fala para ele numa visão, lá em Atos 10, para ele buscar e pregar o evangelho para os gentios, qual a primeira coisa que ele diz? Não! Isso é imundo! Na visão apareciam animais imundos que refletiam aquelas pessoas que, na verdade, Pedro não queria se contaminar com elas, nem se misturar com elas. Por isso ele diz, Deus, eu concordo plenamente com a igreja, com aquilo que o Senhor está fazendo, mas a igreja é só para judeu, não é para gentil. Percebe que em qualquer momento da nossa vida, da nossa existência ou da nossa igreja, a gente pode cometer o mesmo erro da mulher samaritana que tinha Jesus diante dela, pedindo para ela fazer uma coisa e ela responde completamente outra. Não é nova a história de intriga e inimizade entre povos, entre grupos étnicos e assim por diante. A gente tem o nosso exemplo aqui, brasileiros e argentinos. Eu não sei por que cargas d'água existe essa rivalidade, mas o fato é que meu pai me passou isso, o meu avô deve ter passado para o meu pai, o seu avô, tataravô deve ter passado para você, e a gente criou essa rivalidade entre brasileiros e argentinos, o pessoal de Brasília e Goiânia, ou o pessoal do Rio Grande do Sul com o pessoal de Florianópolis, por exemplo. A gente tem as rixas internas no país, paulistas e cariocas, e assim por diante.
Se a gente observar no mundo todo, existe o mesmo tipo de mentalidade que a gente herdou sem nem saber por quê. A igreja corre o risco, quando não olha para o futuro, de tentar repetir tudo o que ela sempre foi e perder a possibilidade de alcançar as novas gerações. Percebam que a mulher samaritana tinha Jesus diante dela, o próprio Deus diante dela, pedindo um simples copo d'água. E ela começa a justificar tudo que ela era, tudo que ela sempre foi e tudo que aqueles dois povos sempre fizeram. Esse é um primeiro risco para a igreja, olhando para a mulher samaritana. Tentar ser aquilo que vocês sempre foram. Quando, na verdade, a essência do evangelho é a mesma, mas a forma periférica, aquilo que a gente faz como igreja, a forma como a gente age, ela pode mudar desde que não mude a essência do evangelho. O jeito como a gente canta, o jeito como a gente faz culto, o jeito como a gente ensina, o jeito como a gente prega, o jeito como a gente faz uma porção de coisas como igreja pode mudar completamente. A única coisa que não pode mudar é a essência do evangelho. Então, cuidado com esse primeiro risco. Um segundo risco que esse texto nos apresenta e que é muito interessante e se aplica em qualquer fase de uma nova etapa da vida de uma igreja, é que aquela mulher viu mais dificuldades do que possibilidades. Quando Jesus pergunta para ela, mulher, você pode me dar um copo de água? O que ela começa a dizer, além de todo o histórico entre os judeus e gentios, etc.? Ela diz, o poço é fundo, o senhor não tem um balde para tirar água, como é que o senhor vai conseguir fazer isso? Percebam que era uma simples pergunta, você pode me dar um copo de água? E ela, além de todo o histórico do primeiro risco, que é ver as coisas como sempre foram, agora ela vê mais dificuldades do que possibilidades. As dificuldades são maiores para ela. O jeito dela enxergar a vida, o jeito dela ver as coisas, é tudo muito complicado, é tudo muito difícil. Eu diria que esse também é um risco que a igreja corre se ela não olha para o futuro pensando nas possibilidades. Vocês podem olhar para esse momento como uma igreja praticamente centenária e dizer assim, nossa, as coisas estão difíceis, eu não sei se a gente vai conseguir, está tudo muito complicado e assim por diante. Ou vocês podem olhar para esse momento e dizer, uau, nunca tivemos tão grande chance de pregar o evangelho, olha as possibilidades. Ao invés de simplesmente a gente trazer as pessoas para o nosso templo, agora a gente pode levar o evangelho por meio online para centenas, milhares de pessoas. Ao invés de simplesmente a gente alcançar as crianças que estão aqui na igreja, lá com a classe da escola dominical, agora a gente pode criar um programa online para as crianças e alcançar todos os amigos das crianças que vinham na igreja. A gente pode ensinar a Bíblia online, a gente pode treinar líderes online, a gente pode fazer uma porção de outras coisas. Mas se vocês colocarem as dificuldades maiores do que as possibilidades, isso não vai acontecer. Na verdade, vocês podem até diminuir de tamanho. Vocês podem diminuir os ministérios, diminuir o impacto e ficar só aquele grupinho fazendo as coisas do jeito que sempre foi. A mulher samaritana cometeu esse erro. É um risco. É um risco ter Jesus na nossa frente pedindo para a gente fazer uma coisa nova que a gente nunca fez e a gente ignorar o fato de que é Jesus que está aqui e dizer, eu sei como é que faz, Jesus. Fica quietinho aí porque a gente, afinal de contas, tem 100 anos fazendo desse jeito. Pedro tinha dezenas de anos fazendo as coisas daquele jeito e Deus pede para ele mudar. Paulo tinha dezenas de anos fazendo as coisas do jeito do judaísmo e Deus muda a vida dele completamente. Então, cuidado com o risco de verem as dificuldades maiores do que as possibilidades, seja nesse tempo de pandemia, seja nos próximos 10, 20, 30 ou 50 anos de existência da igreja. Mas é interessante que aquela mulher, na conversa com Jesus, revela um terceiro risco. Os planos limitados que não se renovam. Perceba que ela tinha uma busca que limitava a vida dela. A conversa vai girando em torno de água, de poço, do poço de Jacó e assim por diante, até que Jesus fala de água viva. E aí ela diz, opa,
isso aí eu quero, porque se eu não preciso mais vir aqui nesse poço para pegar água, então é isso que eu quero. E Jesus dá mais algumas explicações e tal, até que ela diz, não, Senhor, é isso mesmo. E aí Jesus dá aquilo que a gente chama de um cavalo de pau na conversa. Ele simplesmente diz, estava falando de água, e ele passa a falar de marido, de casamento. Ele fala, tá ok, mulher, então faz o seguinte, para eu dar essa água viva para você, vai lá e chama o seu marido. Aí ela abaixa a cabeça e ela diz, Senhor, eu não tenho marido. E Jesus fala, é verdade, você já teve, né, vários maridos e esse que você tem agora não é seu marido. Mas por que essa mudança tão radical na conversa? Porque Jesus quer mostrar para ela que os planos dela eram extremamente limitados e não se renovavam. Ela estava há anos buscando a felicidade ou a realização num lugar errado. Ela já tinha passado por 5 maridos e ainda não tinha encontrado aquilo que ela estava buscando. Por isso que quando Jesus fala de água viva, de algo que se renova, que muda a vida, ela diz, é isso que eu estou procurando. Mas Jesus não podia simplesmente entregar as coisas sem mexer na ferida daquilo que aquela mulher estava buscando a vida inteira e não tinha encontrado. Por quê? Porque os planos dela eram extremamente limitados, eles não se renovavam. Ela já tinha feito 5 tentativas de resolver o propósito de vida dela e não tinha conseguido. E o que Jesus fala é o seguinte, eu não estou falando de um novo marido, eu não estou falando simplesmente de uma água que mata a sede, mas eu estou falando de uma nova perspectiva de vida. Essa mulher estava incorrendo nesse terceiro grande risco, olhar a vida de uma forma limitada e que não se renovava. Igrejas podem cometer esse mesmo erro. Igrejas podem viver dezenas, centenas de anos com planos extremamente limitados, com visão limitada. Eu costumo dizer que às vezes existe aquele tipo de igreja ou de pastor que é 1 vezes 1. Bom, quanto que é a conta simples, 1 vezes 1? É 1. E se a gente complicar e falar 1 vezes 1 vezes 1 3 vezes, continua sendo 1. E se a gente falar 1 vezes 1 vezes 1 5 vezes, continua sendo 1. E se a gente falar 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 30 vezes, continua sendo 1. Eu digo que tem muitas igrejas com 1 ano de ministério repetido 30 vezes. Tem muitos pastores que têm 1 ano de ministério repetido 30 vezes. Planos limitados, visão limitada, aquilo não se renova dentro deles. O que Jesus estava falando para essa mulher é exatamente isso, mas isso se aplica totalmente a uma igreja centenária. Uma igreja centenária não pode ter planos limitados, ela tem que ter planos agora ilimitados. Uma igreja centenária precisa se renovar, porque senão ela vai efetivamente envelhecendo, não do ponto de vista da membresia, mas do ponto de vista de mentalidade. Como é que a gente prega o evangelho do primeiro século no século XXI? Não é do mesmo jeito, o evangelho é o mesmo, mas a forma mudou. Como é que a gente efetivamente alcança as pessoas com o evangelho do primeiro século, nesse século que a gente está vivendo, com 5 gerações convivendo ao mesmo tempo, com características completamente diferentes e ainda com uma pandemia que nos limita a não estarmos presencialmente? E isso vai durar ainda muito tempo, minha gente. Então perceba que esse é um risco de uma nova etapa que uma igreja pode começar. É começar o novo ano, a nova etapa de organização com os mesmos planos de antes, com a mesma visão de antes, que não se renova. Mas esse texto e essa história de Jesus com a mulher samaritana revela ainda um 4º risco. É querer o que Jesus tem, mas do nosso jeito, da nossa perspectiva. Quando Jesus fala para ela sobre água viva, etc., ela diz, ótimo, Senhor, então é isso. Mas Jesus precisa mexer primeiro lá no ponto central da vida dela, que eram os vários casamentos, a busca no lugar errado. E depois ela ainda diz, pois é, virá o Messias, que vai explicar tudo para a gente. Jesus fala, mas eu sou o Messias, eu estou aqui na sua frente, eu estou tentando te falar isso desde a hora que eu pedi um copo d'água e você não consegue entender. Percebam que igrejas podem cometer esse mesmo erro ou cair nesse mesmo risco de querer o que Jesus tem, mas de acordo com a sua perspectiva. Afinal de contas, nós somos uma igreja que tem 100 anos, eu acho que a gente tem algum direito de dizer para Jesus o jeito que a gente quer fazer as coisas.
E se Jesus pedir para mudar alguma coisa, não, nós queremos a mensagem de Jesus, mas do nosso jeito. Percebam que uma das primeiras intrigas na igreja primitiva foi exatamente essa. Eles queriam viver o evangelho de Jesus adaptado ao judaísmo. E aí tem concílios para discutir se ia fazer circuncisão ou não, se ia comer carne ou não, e vai por aí fora, uma porção de discussões absolutamente vazias. Por quê? Porque imperava neles aquela tradição de que nós somos os herdeiros do judaísmo e se alguma coisa nova surgir, tem que se enquadrar a nós. Há 100 anos atrás, quando essa igreja foi organizada, provavelmente não existia nenhum tipo de discussão assim, porque nós queremos pregar o evangelho, diziam as pessoas da época, e queremos ganhar gente para Jesus e formar um grupo de pessoas que juntas vão formar aqui a Igreja Batista da Capunga. Mas hoje, isso pode acontecer, não só com vocês, mas com qualquer igreja. O risco de querer o que Jesus tem, mas do nosso jeito, com a nossa perspectiva, com o nosso jeito humano de ser, com o nosso jeito até nordestino de ser. Quando, na verdade, o evangelho não é para sulistas ou nordestinos, para o hemisfério norte ou para o hemisfério sul, para negros ou brancos, o evangelho é para todos do jeito de Jesus e não do nosso jeito. Eu me lembro que alguns anos atrás eu estava dando consultoria para uma igreja e eles eram bem enraizados nos seus costumes, no seu jeito de ser e etc. E aí até propositalmente eu quis fazer uma brincadeira para, de um lado, tentar descontrair um pouco e de outro lado testar até onde eles realmente queriam fazer o que Deus pedia que eles fizessem. Então eu fiz basicamente duas perguntas. Primeiro, Deus pode fazer qualquer coisa nessa igreja? E eles disseram, sim, claro, né? Deus é que manda aqui. Eu falei, só para ter certeza, deixa eu perguntar uma segunda vez, Deus pode fazer qualquer coisa nessa igreja? E eles disseram, sim, Deus pode fazer o que Ele quiser aqui. Eu falei, olha, não estou duvidando da resposta de vocês, mas eu vou fazer igual Jesus com Pedro, perguntar 3 vezes, só para ter certeza, e eu perguntei a terceira vez, Deus pode fazer qualquer coisa nessa igreja? E eles disseram, sim, amém, Deus pode fazer. Eu falei, então deixa eu só fazer um teste. Se Deus falar para vocês assim, a partir da semana que vem não vai ter mais escola dominical. Aí ficou aquele silêncio, acho que depois de uns 2 ou 3 minutos de silêncio, um olhando para o outro, um irmão lá mais veterano levantou e disse, eu acho que Deus não faria isso não. Eu disse, eu só queria ter certeza se vocês deram a resposta certa nas 3 primeiras vezes que eu perguntei que Deus podia fazer qualquer coisa. Eu não falei que sou eu que quero acabar com a escola dominical. Eu falei, se Deus pedir para vocês, acabem com a escola dominical, ou qualquer outro ministério que seja bem antigo e tradicional na igreja, vocês fariam isso? Pois é. Isso é o que a mulher samaritana não entendeu. Ela estava com Jesus na frente dela, dizendo, os verdadeiros adoradores são aqueles que adoram em espírito e verdade, e ela estava dizendo, não, a gente tem que adorar lá no monte, a gente tem que, vai vir um Messias que vai explicar, etc. Ela queria o que Jesus tinha, que era a água viva, mas encaixado na religião dela, no judaísmo dela, no jeito dela de ser. Esse é um risco que igrejas podem também cometer. Bom, mas eu falei que ia trazer 2 palavras, risco e oportunidade. Esse texto também revela algumas oportunidades. É interessante que da mesma forma que o texto traz notícias ruins, ele traz notícias boas. E as notícias boas são as seguintes. Para uma igreja chegando aos seus 100 anos, que vai começar uma nova etapa, existe uma primeira e boa oportunidade. É reconhecer com quem vocês estão falando. Pode parecer brincadeira isso, mas quando Jesus começou a conversa com aquela mulher e no desenrolar da conversa, sabe o que ele estava perguntando? Ele estava dizendo assim, mulher, você sabe com quem você está falando? Você já ouviu essa pergunta, talvez alguém querendo dar uma carteirada, né, ou coisa desse tipo. Mas se tinha alguém, ou se tem alguém que podia chegar aqui na terra, vindo diretamente do céu como Jesus, e fazer essa pergunta, essa pessoa é Jesus. Ele podia chegar aqui e dizer, gente, vocês sabem com quem que vocês estão falando? Com o Filho do Homem. Jesus estava tentando dizer para essa mulher que ela estava falando com o próprio Deus, mas em momento nenhum ela reconhece isso. Nem quando Jesus pede um copo d'água, nem quando ele tenta dirimir as dificuldades, nem quando ele mexe na ferida central dela, que eram os 5 maridos que ela teve, nem quando ele fala sobre adoração. Em nenhum momento ela entende com quem ela está falando. Mas essa oportunidade estava na frente dela.
sem nenhuma interferência. Jesus não mandou um grupo de mensageiros dizer, olha, Jesus está lá na montanha, vai lá para conversar com ele. Não, ele estava na frente dela. As igrejas podem, às vezes, ficarem tão enraizadas no seu jeito de ser igreja, nas suas programações, atividades, estruturas, estatutos, regulamentos, que elas podem perder a oportunidade de enxergar Jesus na sua frente, dizendo coisas absolutamente novas e levando a igreja para uma nova etapa. Sabe o que Jesus estava tentando fazer com essa mulher? Levá-la para uma nova etapa de vida, mas ela não estava conseguindo enxergar. Ela estava bloqueada pelo seu passado, pelo seu jeito de ser e pelas tradições ou tradicionalismos que ela cultivava. Isso também pode acontecer com uma igreja. Vocês podem ter Jesus falando com vocês, na frente de vocês, na frente da liderança de vocês, dizendo, sabe com quem vocês estão falando? Vocês estão falando com alguém que pode construir os próximos 100 anos da história dessa igreja. Vocês querem fazer do jeito de vocês ou do meu jeito? Então essa é uma tremenda oportunidade de reconhecer quem é que está na sua frente falando com você. Reconhecer quem está na frente de vocês falando com vocês como igreja. Talvez o que Jesus queira fazer nos próximos 100 anos seja completamente diferente de tudo que Deus fez nessa igreja nos últimos 100. E vocês não podem se fechar a essa oportunidade. Mas esse episódio revela uma segunda oportunidade. E essa oportunidade tem a ver com criar um relacionamento com Jesus que vocês nunca tiveram. Uma coisa que Jesus estava mostrando para aquela mulher samaritana era assim, eu estou aqui na sua frente, você falou do poço que foi dado a Jacó, pois é, eu conheço esse Jacó, eu estava lá. E ela talvez olhou assim e falou, mas que absurdo, ele está blasfemando do nosso pai Jacó que deu esse poço. Na verdade, o que Jesus estava tentando fazer era levar essa mulher a um relacionamento com ele que ela nunca teve. Ela estava apegada a tradições, a religiosidade, a costumes e a diversas outras coisas que ela não estava conseguindo enxergar a possibilidade de ter um relacionamento com Jesus que ela nunca teve. Pois é, isso também acontece com igrejas. Eu conheço centenas de igrejas que deixaram de ter um relacionamento com Jesus porque já completaram 30 anos, 40 anos, 50 anos e agora, afinal de contas, nós somos os defensores do Evangelho. Um dia desse eu ouvi até de uma igreja eles dizerem assim, a nossa denominação pode acabar, mas nós seremos os defensores dessa bandeira aqui, da doutrina da nossa denominação. Mas não era essa a pergunta que eu tinha feito para eles. Eu tinha perguntado assim, qual é a marca que essa igreja deixou no mundo? Eu não estava perguntando se eles estavam defendendo a doutrina da denominação, que nesse caso às vezes nem era uma doutrina bíblica, era uma doutrina com uma porção de coisas extra-bíblia, e eles me responderam que eles eram fiéis defensores de uma doutrina. Não era nada diferente do que Jesus perguntou para essa mulher. Ele perguntou, você quer ter um relacionamento de amor e profundo comigo que você nunca teve? Que você buscou no poço, nos maridos, na tradição, nos costumes? Mas ela não conseguiu nem sequer responder essa pergunta, porque ela não tinha entendido nem a primeira pergunta, se podia dar um copo de água para ele. Então, muito menos essa pergunta. Mas percebam que essa é uma oportunidade que está à sua frente. Estava à frente daquela mulher a oportunidade de ter um relacionamento com Jesus que ela nunca teve. Está na frente de vocês, uma igreja centenária, ter a oportunidade de ter um relacionamento com Jesus que vocês nunca tiveram. Eu me lembro que eu já fiz parte de uma igreja centenária, inclusive da equipe pastoral, e uma vez um irmão já com bastante idade chegou para mim e falou assim, pastor, olha, não tem mais nada novo que eu possa aprender nesse mundo, nada para estudar, já aprendi tudo, já sei tudo. Enfim, ele estava querendo dizer assim, olha, se você que é mais jovem precisa de alguma coisa, busque em mim, porque eu sou aqui o poço da sabedoria. Aí Deus me deu um insight na hora, eu falei assim, irmão, tem uma notícia boa para você. Ele disse, é, pastor? Qual é? Eu falei, faltam poucos dias para Deus te levar para o céu. Ele disse, não, pastor, ainda bateu 3 vezes na madeira, assim, falou, que isso, ainda quero viver mais uns 20 anos. Eu falei, mas meu irmão, olha só, pensa aqui comigo. Imagina que eu sou Deus, eu criei você, você disse para mim que não tem mais nada para aprender, nem eu, que sou Deus, consigo te ensinar. Para que eu vou te deixar na terra? Você é praticamente santo, já perfeito, vou trazer você para perto de mim. Ele não gostou muito da minha explicação ou da minha argumentação,
Mas era mais ou menos isso que ele estava dizendo para Deus. Não tem mais nada novo que eu possa aprender. Percebe que a oportunidade de uma igreja centenária é encontrar um relacionamento com Jesus que vocês nunca tiveram nem em 100 anos. Algo que vocês nunca experimentaram. Aprofundar o relacionamento, aprofundar a fé, aprofundar a forma como Deus pode usar vocês agora com mais experiência, mais impacto. Essa oportunidade está na frente de vocês, como estava na frente da mulher samaritana. Infelizmente, ela desperdiçou, mas vocês podem aproveitar essa oportunidade. Existe uma terceira oportunidade que a mulher samaritana desperdiçou, mas que eu espero que vocês aproveitem. É olhar para Jesus para ter o que só Ele pode dar, que vocês não conseguem criar nem ter. A mulher samaritana tinha balde, tinha jarro, tinha lugar para armazenar água, ela tinha 5 maridos, mas ela não tinha água viva, porque a água viva só Jesus pode dar. Percebam que interessante. O que Jesus queria, que era um copo d'água, ela tinha, mas ela não foi capaz de dar. E o que ela não tinha, ela não conseguia produzir, só Jesus podia dar, que era água viva. Essa é a oportunidade de olhar para o que nós não temos, que só Jesus pode dar. Uma igreja pode cometer esse mesmo erro que a mulher samaritana cometeu. Vocês podem ter água, balde, poço, tradições e vai por aí afora, mas não ter a água viva de Jesus jorrando em vocês. Ou tê-la de uma maneira muito restrita. Ou tentar limitar a forma de atuação de Deus na vida de vocês. Qual é a oportunidade? A oportunidade é olhar para Jesus e pedir essa água viva que vocês, por mais tempo, experiência e recursos que tenham, não conseguem produzir sozinhos. Nenhuma igreja de 1 ano, de 10 anos ou de 100 anos consegue produzir aquilo que só Jesus pode dar. Vocês podem ter milhares de membros, uma conta abarrotada de dinheiro, milhares de ministérios, de pessoas, mas vocês não conseguem produzir a água viva que só Jesus pode dar, porque essa água flui da ação do Espírito Santo na vida de vocês, como líderes, como membros, como participantes da profunda natureza de Cristo para impactar a cidade. Então percebam que essa é uma tremenda oportunidade. Pedir para Jesus para vocês terem aquilo que vocês não conseguem produzir. Bom, para concluir então, eu queria desafiar vocês a algumas decisões. Já que vocês estão celebrando um aniversário de organização, começando uma nova etapa como igreja, não só por causa da pandemia, mas por causa do tempo de organização, começando uma nova fase, vocês podem decidir algumas coisas. A primeira decisão que eu quero desafiar vocês é: deixem de ser pobres. Você pode dizer assim: nossa, mas que coisa estranha, você não falou nada de pobreza até agora e está desafiando a gente a deixar de ser pobre? Deixem de ser pobres em oração, deixem de ser pobres em relacionamento com Deus, deixem de ser pobres na visão de vida do ponto de vista de Deus. Ninguém quer ser pobre em nada, mas a gente pode tomar a decisão de deixar de ser pobre em algumas coisas que, por mais que a gente trabalhe, a gente não vai conseguir conquistar. Então, é a isso que eu estou desafiando vocês. Deixem de ser pobres na vida de oração. Vocês, provavelmente, nesse tempo de pandemia, reduziram extremamente todos os eventos, encontros, reuniões, etc. Então, sobrou mais tempo para orar. Nesse tempo de pandemia, vocês diminuíram todas as atividades que tinham, etc., ou pelo menos deveriam ter diminuído e não transferido tudo para o online, então sobrou mais tempo para relacionamento com Deus, para refletir sobre a visão de vida. Aqueles que são mais experientes, com mais de 60, 70, 80 anos de idade, podem refletir agora: que legado eu vou deixar, como eu vou passar isso para as novas gerações. Eu não estou falando de costumes, de cargos ou coisas desse tipo, mas como eu vou investir no discipulado da nova geração. Aqueles que estão na fase intermediária de vida, que significado eu quero dar para a minha vida, como eu sou discípulo de Jesus e como eu posso discipular outros. Aqueles mais novos podem pensar: como eu vou discipular meus filhos, como eu vou criar uma forma para deixar um legado na vida deles, fazendo o que Jesus fez com os 12. Então essa é uma primeira decisão que eu quero desafiar vocês. Aquela mulher provavelmente continuou pobre do ponto de vista espiritual, porque ela perdeu a tremenda oportunidade que estava na frente dela, que era receber tudo isso de Jesus. Uma segunda decisão que vocês podem tomar tem a ver com o tempo e o dinheiro.
gastem menos tempo e dinheiro com algumas coisas. Menos tempo e dinheiro com atividades inúteis. É interessante que a ONU fez uma pesquisa e ela descobriu que um dos espaços mais inúteis do mundo é exatamente o templo, porque ele fica fechado a maior parte do tempo ou a gente promove só coisas que interessam para os crentes. Então, gastem menos tempo e dinheiro com atividades inúteis que não vão produzir nenhum discípulo de Jesus. Gastem menos tempo e dinheiro em causas dedicado a causas fúteis. Gastem menos tempo e dinheiro com regras, com costumes, com estruturas. E invistam esse tempo em fazer discípulos. Essa é uma decisão que vocês podem tomar. É uma tremenda oportunidade que está à frente de vocês. Quantos discípulos vocês fizeram no último ano, e nos últimos 5 anos, e nos últimos 10 anos? Percebam que eu não estou perguntando quantos membros de igreja, quantos discípulos. Pessoas que foram extremamente transformadas e que começaram a multiplicar e fizeram centenas de outros discípulos ao redor da cidade, do Brasil ou do mundo. Essa é uma decisão que vocês podem tomar. Existe uma terceira decisão que vocês podem tomar. É deixar de serem estéreis. Como assim deixar de ser estéril? Deixem de ser estéreis e passem a ter filhos espirituais. Deixem de ser estéreis e produzam novos discípulos. Deixem de ser estéreis e criem uma igreja irresistível para a comunidade onde vocês estão. Eu não estou falando em produzir mais atividades, congressos, conferências, encontros. Não é nada disso. Eu estou falando em relacionamento com Deus e relacionamento com as pessoas para que vocês produzam mais discípulos, mais pessoas influenciadoras. Deixem de ser estéreis na produção de discípulos. Passem a produzir filhos espirituais. Não importa quantos membros de outra igreja vieram para de vocês, porque a igreja de vocês é muito boa. O que importa é quantos discípulos vocês fizeram e formaram e treinaram e equiparam para que eles façam novos discípulos. Então, isso leva a uma quarta e última decisão. Saiam do deserto. Aquela mulher estava num deserto espiritual. E às vezes eu conheço igrejas de 10, de 20, de 50 e até de 100 anos de organização que talvez vivam um deserto espiritual. Uma decisão de sair do deserto espiritual é beber a água viva que sai da fonte, que é o Espírito de Deus. Era isso que Jesus estava oferecendo para aquela mulher. Não era simplesmente uma água que ela não precisava mais voltar no poço. Era uma água viva. Deixem de ser estéreis para ter essa água viva e saiam do deserto espiritual e vivam uma vida e uma igreja de forma renovada a cada dia. Um último exemplo que eu quero dar é o seguinte. Jesus tem a conversa com aquela mulher na beira de um poço e não na beira de uma cisterna. O poço é o lugar que produz água viva o tempo todo. Eu me lembro que quando era criança morava numa casa que meu pai fez um poço. E aí eu ficava intrigado olhando lá para o fundo do poço como é que eles tiravam tanta água e a água nunca acabava. Porque a água do poço se renova. Ela é sempre límpida, fresca. Já diferente da cisterna. A cisterna é o lugar onde você coloca um pouco de água para armazenar, mas aquela água se torna salobra, insossa. Ela não pode ser usada para ser consumida, ela é uma água simplesmente para lavar o chão ou pôr no vaso sanitário ou coisa desse tipo. A água do poço se renova, a água da cisterna não. Jesus tem a conversa com aquela mulher na beira de um poço, porque a vida dela era uma cisterna, que guardava costumes, tradições, raiva dos judeus e tantas outras coisas. Mas ele mostra que a água que ela tirava do poço simbolizava a água viva que o Espírito poderia renovar na vida dela. Há muitas igrejas como aquela mulher que guardam as coisas numa cisterna. Mas depois de um tempo a água da cisterna fica podre. Não é água mais para ser consumida. E tem muitas igrejas que às vezes têm muitas coisas guardadas por dezenas de anos que já não servem para mais nada. Elas precisam entender o que Jesus está oferecendo. Joga a água da cisterna fora e deixa eu dar essa água viva para vocês, que brota no poço, que nasce sempre pela ação do Espírito e que vai fazer vocês fazerem toda a diferença nesse tempo e nessa geração. Então, uma decisão final.
Não levem votos para o túmulo. Não levem votos não cumpridos para o túmulo. Vivam esses votos, ou esses desejos, ou esses planos, ou esses sonhos aqui, pelo Espírito. Deixem que o Espírito de Deus faça fluir na vida e no coração de vocês como igreja, nesses 100 anos, algo novo para oferecer nos próximos 5 ou 10 anos para a nova geração. Imagine o espírito dos pioneiros quando criaram essa igreja e disseram: uau, sonhamos com uma igreja que vai fazer diferença nessa cidade. Pois é, sonhem com isso novamente e maior, e com um alcance maior e com um impacto mais profundo. Para isso, é preciso serem poço e não cisterna. Para isso é preciso deixarem que a água viva do Espírito flua por meio de vocês. Para isso é preciso não perder as oportunidades. Para isso é preciso olhar para frente e dizer: Deus, a história até agora foi fantástica, mas nos próximos 10, 20 ou 100 anos está aqui uma folha de papel em branco. Escreve a nossa história do jeito que o Senhor quiser, para que um dia, quando lerem essa história, as pessoas digam: não foram eles, foi Deus que fez. Eu espero que vocês aprendam com essa passagem, com essa história entre Jesus e a mulher samaritana, e que a gente ouça falar do tremendo impacto que essa igreja vai ter nos próximos 10, 20 ou 50 anos nessa cidade, fazendo toda a diferença nesse tempo e nessa geração. Deus abençoe vocês. Estamos chegando ao final deste culto de louvor e gratidão pelos 98 anos de existência da nossa querida Igreja Batista da Capunga. Agradecemos a todos que nos acompanharam pela internet e pela rádio e deixamos já o convite para que estejam conosco conectados na próxima quarta-feira para mais um tempo de culto, de louvor e adoração ao Senhor a partir das 20 horas, também transmitido pela internet e pela Rádio Evangélica FM. No próximo sábado teremos a nossa Juventude Conectada a partir das 7 horas da noite, transmitido pela internet, pelo nosso canal no YouTube. E no próximo domingo teremos os cultos normais da nossa igreja, celebrando ao Senhor nosso Deus, que é digno do nosso louvor. Vamos orar?
fechemos nossos olhos. Você que nos acompanha à distância, feche os seus olhos e ore a Deus conosco neste momento. Pai Celeste, Deus bendito, queremos te agradecer pela palavra que ouvimos, ó Deus, nesta noite, através do teu servo, pastor Josué, por tudo aquilo que tu ministraste, ó Deus, aos nossos corações. Que esta palavra, Pai, tenha guarida em nossos corações e nos ajude, ó Deus, a estarmos cada dia mais afinados com o teu propósito para cada um de nós e o teu propósito para a nossa igreja. Queremos também, Senhor, te pedir que nesta noite, de forma muito especial, tu nos abençoes como igreja do Senhor. Vivemos dias tão difíceis, ó Deus, em meio a uma pandemia. Mais uma vez celebramos, ó Deus, o aniversário da tua igreja, assim como fizemos no ano passado. E nós te rogamos, Deus, que a despeito de todas as lutas e provações deste tempo, nós como igreja do Senhor Jesus, permaneçamos firmes, unidos no propósito de te servir, no propósito de proclamar que há esperança para este mundo em Jesus, o nosso Salvador. Ajuda-nos, ó Deus, a nos empenharmos ainda mais na tarefa que tu nos deste, de fazer discípulos de Jesus, que produzam transformação de vida, transformação desta realidade que nós vivemos. Portanto, ó Deus, abençoa-nos como igreja do Senhor Jesus e faz de nós instrumentos cada dia mais úteis aos teus propósitos para este mundo em que vivemos. Nós te rogamos, fortalece as crianças, os adolescentes, os jovens, os adultos e os idosos, que todos sejam alcançados pela tua graça e permaneçam, a despeito desta circunstância, firmes na fé e firmes no propósito de seguir os passos de Jesus, o teu Filho. Nós te rogamos e te suplicamos ainda que a graça redentora do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão e as consolações do Santo Espírito de Deus sejam sobre a Igreja Batista da Capunga, sobre as suas congregações, sobre todo o povo de Deus espalhado em todo o mundo, hoje e sempre. Amém. Que Deus continue abençoando você e a sua família, hoje e sempre. Amém.